Em pleno coração dos Estados Unidos, no estado conservador do Kansas, algo profundamente perturbador aconteceu. Não foi uma votação polêmica, não foi uma manifestação política comum, foi um ritual, uma cerimônia pública que desafiou não apenas a fé cristã predominante na região, mas o próprio conceito de espaço sagrado dentro da democracia americana. Em março de 2025, o Capitólio do Kansas foi palco de uma missa negra, um ritual abertamente satânico, conduzido por membros da Satanic Temple sob o pretexto da liberdade religiosa. Mas quem viu de perto diz que havia algo muito além do simbólico, algo espiritual. A princípio, a imprensa tratou o evento como uma manifestação de liberdade religiosa. Um grupo de satanistas, usando roupas cerimoniais vermelhas e pretas, entrou no prédio legislativo, ocupou uma das escadarias internas e começou o que chamaram de celebração simbólica do desacralizado. A explicação oficial: uma resposta ao uso recorrente do espaço público por grupos cristãos. Eles queriam igualdade de direitos. Mas se fosse apenas uma encenação, por que o ar ficou pesado? Por que os celulares pararam de funcionar naquela área? E por que, segundo testemunhas que preferiram o anonimato, algumas pessoas vomitaram ou desmaiaram no local? Esse não foi um protesto, foi um ritual. O grupo responsável foi a seita satânica conhecida como The Satanic Temple. Publicamente, eles se dizem ateus e descrevem Lúcifer como uma metáfora da liberdade, da rebelião contra a tirania. Mas suas práticas, se analisadas com mais atenção, vão muito além do teatro político. O líder do grupo, Lucien Greaves, já declarou em entrevistas que rituais são psicodramas com impacto espiritual profundo, mesmo para os que não acreditam em espíritos. Ele também já participou de eventos onde símbolos de invocação antigos, como o Baphomet e o pentagrama invertido, foram usados com precisão ritualística, baseando-se em grimórios medievais. Agora pense, por que um grupo que diz não acreditar em espíritos se dá ao trabalho de invocar energias em um prédio público, no mesmo estilo de cultos antigos a Moloque e Baal? No dia da missa negra no Capitólio, imagens começaram a circular em redes sociais alternativas. Vídeos rapidamente deletados no TikTok, repostados no X, antigo Twitter, e depois completamente removidos. Em um deles, um dos participantes parecia entrar em transe, tremendo incontrolavelmente e falando em uma língua desconhecida. Especialistas em línguas mortas reconheceram fonemas do idioma sumério, especialmente palavras associadas ao submundo, como Kur, inferno, e Ersetu, terra dos mortos. Isso não foi publicado pela grande mídia, mas pesquisadores independentes conseguiram preservar trechos desses vídeos e começaram a conectar pontos com outros eventos similares nos ELUA, Canadá e Alemanha. O padrão: locais de poder político sendo usados como altares para rituais simbólicos. Coincidência? O mais estranho é que nos dias seguintes ao evento, uma série de incidentes inexplicáveis começou a ocorrer dentro do próprio Capitólio. Câmeras de segurança registraram quedas de energia localizadas, luzes piscando sem motivo, e sensores de movimento sendo ativados em áreas vazias do prédio. Um segurança afirmou, em relato informal publicado no fórum ocultista Hidden Path, que viu uma figura encapuzada no subsolo às 3h da madrugada, em um setor que deveria estar lacrado. Quando voltou com apoio, a figura havia desaparecido, mas o ar estava com forte cheiro de enxofre. O culto realizado não era qualquer tipo de protesto artístico. O ritual seguia claramente os moldes de uma missa negra tradicional, com referências explícitas a antigas práticas de inversão simbólica, o uso de hóstias negras, preces de trás para frente e a profanação de símbolos cristãos.
E esse tipo de rito, segundo o ocultismo europeu, é usado não apenas como blasfêmia, mas como abertura de canais entre planos sutis e o mundo material. No Kansas Reflector, um jornal local que cobriu o evento, há um detalhe quase perdido em meio ao discurso político. Um dos organizadores declarou que aquele ritual simbolizava a queda da hegemonia cristã nos espaços públicos americanos. Essa fala, embora possa parecer só retórica, ressoa perigosamente com antigas profecias gnósticas sobre o tempo em que o espírito de Lúcifer se revelaria através dos governos humanos. Uma era conhecida como o Grande Eclipse, quando o que era sagrado seria profanado e o profano se tornaria celebrável. Esse momento chegou, uma das parlamentares presentes se retirou visivelmente abalada, cobrindo os ouvidos. Ela se recusou a falar com a imprensa, mas um jornalista da rádio católica local a encontrou e conseguiu um depoimento anônimo. Aquilo que eles fizeram não foi uma encenação. Eu juro por Deus, eu senti uma presença. Aquilo não era humano. Ao mesmo tempo, em fóruns de segurança nacional, foi reportado que durante os minutos do ritual, uma interferência bloqueou temporariamente comunicações internas da ala oeste do prédio. Nenhuma explicação oficial foi dada, mas usuários do 4chan e do Reddit começaram a teorizar que o ritual teria sido apenas a fachada visível de um experimento espiritual encoberto. A pergunta que se levantou em várias dessas comunidades ocultistas foi: será que estamos assistindo à normalização da magia negra institucionalizada? Se antes o ocultismo se escondia em catacumbas, hoje ele se veste de liberdade religiosa e ganha espaço nos salões do poder. Não mais em criptas e bosques, mas em tribunais e parlamentos. E o Kansas pode ter sido apenas a primeira manifestação pública de uma agenda muito maior. Um processo de desacralização que, segundo correntes gnósticas modernas, é o prenúncio da elevação do homem-deus, o ser iluminado que substituirá Cristo como símbolo de poder. Esse é o fim da era cristã ou o início de um ciclo muito mais sombrio? Após o ritual no Capitólio do Kansas, o que antes era teoria começou a tomar forma como um fenômeno. Algo foi deixado para trás, ou pior, algo foi chamado e ficou. E não estamos falando de ideias ou símbolos, estamos falando de influência espiritual ativa. A presença de algo invisível, mas operante, que agora parece impregnar o próprio coração da estrutura política de um dos estados mais conservadores dos Eputilus. Nos dias que se seguiram ao evento, relatos isolados começaram a pipocar em fóruns, comunidades religiosas e grupos esotéricos. Funcionários do Capitólio disseram sentir calafrios em certos corredores. Um deles relatou sonhos repetitivos com uma mulher sem rosto e uma criança de olhos negros, figuras típicas em simbologias de pactos demoníacos descritas por ocultistas como Eliphas Levi e Kenneth Grant. Um senador local comentou, em tom de brincadeira, que após o ritual, o clima da casa mudou. Mas nem todo mundo estava rindo. Um detalhe curioso foi o sumiço de 3 Bíblias que ficavam na capela do Capitólio. Oficialmente, elas foram removidas por segurança. Mas, segundo uma fonte ligada à segurança interna do prédio, uma delas foi encontrada rasgada, com páginas queimadas e colocada de cabeça para baixo. Prática comum em rituais de inversão, com o objetivo de desmagnetizar objetos sagrados. Esse não é um caso isolado. Desde 2018, grupos satanistas vêm conquistando espaço público com argumentos jurídicos sólidos. Em Arkansas, por exemplo, uma estátua de Baphomet foi erguida em frente ao Tribunal Estadual por ativistas do The Satanic Temple, como forma de protesto contra o monopólio religioso. Em Boston, em 2023, o grupo realizou o maior encontro satânico da história moderna, com palestras, workshops e rituais de desconstrução espiritual.
Em todos os casos, a cobertura da imprensa foi protocolar, liberdade religiosa. Mas se fosse qualquer outro grupo invocando forças invisíveis, com símbolos arcanos e grimórios antigos em mãos, será que seria tratado como algo normal? O que está em jogo aqui não é apenas a liberdade de crença. É a mudança do campo simbólico que sustenta a ordem espiritual do Ocidente. Desde os tempos de Constantino até o século XXI, o espaço político ocidental, mesmo que laico, foi fundado sobre um conjunto de valores cristãos, mesmo que esvaziados ou negligenciados. Quando um grupo abertamente satânico realiza uma missa negra dentro de um Capitólio, ele não está apenas exercendo um direito, está reconfigurando o eixo simbólico do poder. E o que a maioria ignora é que esse tipo de rito não precisa de fé para funcionar. Ele é um catalisador. As práticas envolvidas em missas negras não são meros rituais de oposição. São imitações invertidas das liturgias cristãs com o objetivo de romper o campo magnético espiritual de proteção coletiva. Isso está descrito em textos do ocultismo cerimonial como o Livro de São Cipriano e mesmo na Goécia, onde se relata que certos nomes pronunciados em sequência podem enfraquecer a barreira espiritual que protege uma pessoa, uma cidade ou até um país. Um detalhe ainda mais obscuro veio à tona em abril de 2025, quando um pesquisador de teologia política da Universidade de Topeka, Kansas, revelou que o dia e a hora do ritual coincidem com um alinhamento menor entre Marte e a Lua, algo que, segundo registros em grimórios da Renascença, é considerado propício para invocações de entidades de conflito e transformação violenta. Acaso ou precisão ritual? O ambiente espiritual norte-americano está sendo redesenhado, não por meio de exorcismos ou milagres, mas através de concessões políticas feitas em nome da neutralidade. E é justamente essa neutralidade que abre a brecha. O ocultismo tradicional afirma que onde o sagrado é esvaziado, o profano entra. Quando não se protege um espaço com espiritualidade real, ele se torna terra de ninguém. Ou pior, domínio dos que sabem usar o invisível para seus próprios fins. Um dos membros do The Satanic Temple, em uma entrevista em podcast deletado posteriormente, disse uma frase que arrepia. A religião dominante está falindo. Nós estamos oferecendo uma alternativa, não uma alternativa racional. Uma alternativa vibracional. O termo vibracional é importante. Ele não é comum na linguagem de ativistas políticos. Ele é típico de círculos iniciáticos ligados à teosofia, magia do caos e ordens luciferianas modernas. Isso indica que por trás da retórica de direitos civis, existe sim uma camada mais profunda, voltada para a manipulação energética e ritualística da realidade. E talvez, apenas talvez, o ritual no Capitólio do Kansas tenha sido um teste, um ensaio, uma amostra do que ainda está por vir. Porque não se trata apenas do que aconteceu lá. Trata-se do que não foi interrompido. O símbolo do olho que tudo vê, presente no dólar americano e nas tradições maçônicas, aparece em várias cenas registradas do evento. Um dos sacerdotes carregava um bastão com um triângulo negro de ponta para baixo. Outro usava um manto bordado com uma serpente em espiral, símbolo associado à energia Kundalini e, em vertentes da magia sexual, a serpente do Éden. São elementos conectados, segundo correntes gnósticas negras, à chamada Era da Luz Distorcida, uma fase em que a iluminação espiritual seria oferecida não pela verdade, mas pela subversão do sagrado. Agora, pense comigo, porque o epicentro disso tudo foi um Capitólio. Capitólio, do latim Capitolinus, era o nome de uma das 7 colinas de Roma, onde ficava o Templo de Júpiter. Era o lugar mais sagrado do império, onde se definiam leis, mas também se faziam oferendas aos deuses.
Essa palavra, resgatada para designar sedes de governo no mundo moderno, carrega uma herança oculta. O espaço onde política e espiritualidade se cruzam. Quando esse local é usado para cultos que invocam o inverso da tradição espiritual dominante, o que se abre é mais do que uma brecha institucional. É um portal. Não é exagero dizer que o que aconteceu no Kansas foi um marco. A primeira vez em que um rito satanista completo, em formato tradicional, foi realizado com autorização oficial dentro de um órgão legislativo nos Estados Unidos, com hóstias negras, com oração invertida, com símbolos antigos e alinhamento astrológico, tudo documentado, tudo permitido e tudo silenciado. A pergunta agora é: isso foi o começo? Ou apenas a revelação de algo que já opera nos bastidores há muito tempo?